É bom dizer que eu estou agora desenvolvendo um mestrado lá na Exalc com o professor Pedro Brancaleon, que é um mestrado em que eu estou estudando o processo de recolonização de bromeliácea nas florestas brasileiras, né? E aqui estudando florestas de restauração e florestas de regeneração natural, né? Ou restauração ativa e restauração passiva. E comparando a recolonização nesses dois tipos de florestas, nessas duas tipologias, também com as florestas conservadas, para observar se tanto na floresta estacional semidecidual do interior do estado, quanto na floresta umbrófila densa aqui do litoral e da Serra do Mar, se a recolonização de bromélia está de fato ocorrendo nesses fragmentos de restauração ou se não está. E se está, o que é que tem levado a um bom restabelecimento dessas plantas. Ao longo dessas viagens do meu mestrado, a gente tem encontrado algumas espécies bastante interessantes que eu acho que o Márcio vai poder explicar melhor num episódio dedicado especificamente às bromeliáceas e que a gente tem então coletado e trazido para cultivo aqui no Jardim Botânico Emburaiú. Meu nome é Marcos Mortara, eu sou estudante do mestrado da Escola Nacional de Botânica Tropical do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e no meu mestrado eu estou pesquisando estratégias para a conservação do emblemático Philodendron espiritussante. Eu estou sendo orientado pelo Cláudio Nicoletti, que é um taxonomista capixaba com uma vasta experiência, e co-orientado pelo Marcos Nadruz, especialista na família Arace e atual curador da coleção viva do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E nesse projeto a gente está tentando localizar as populações selvagens dessa planta na natureza e estabelecer uma rede de parceria entre pesquisadores, cultivadores, colecionadores dessa planta para que a gente possa juntos pensar em estratégias para proteger essa emblemática espécie endêmica da Mata Atlântica do Brasil. Como o Lucas falou no primeiro episódio, um dos eixos importantes para o Emburaiú é o eixo de pesquisa e conservação das epífitas da Mata Atlântica da região sudeste. E dentro desse grupo de plantas a gente tem plantas de várias famílias. Aqui no Emburaiú a gente tem presentes famílias como as bromélias, as bromeliáceas, orquidáceas, cactáceas, as samambaias, né, de várias famílias desse grupo, e as aráceas, que são o grupo no qual eu trabalho e cuido da curadoria da coleção aqui do Emburaiú. Então a gente está indo visitar um espaço aqui do Emburaiú que a gente tem chamado canonicamente de araceário. Nos jardins botânicos a gente está habituado a ouvir falar dos orquidários, bromeliários, e aqui a gente está tentando instituir esse araceário aqui no jardim. Essa área que a gente está, ela ainda guarda esse histórico da ocupação dos eucaliptos, que a gente consegue observar, né? Esses troncos amarronzados, enferrujados, são os eucaliptos remanescentes, vários deles estão mortos, e no meio dos eucaliptos a gente tem espécies nativas crescendo, se regenerando, com destaque para algumas espécies de ipê, tá? E o que a gente fez aqui há um ano atrás? A gente trouxe aráceas que estavam presentes na coleção paisagística aqui do jardim e naquela parte florestal para serem plantadas aqui, com o intuito de que no futuro elas ocupem essas árvores como forófitos, fazendo um efeito similar ao que a gente observa nesses eucaliptos aqui, que estão totalmente cobertos por Monstera deliciosa e por Philodendron ederáceo.
Obviamente esse é um processo que leva décadas, né? Até a gente ter essa cobertura robusta que a gente vê aqui, mas se a gente não começar, ele não vai acontecer. Então eu vou mostrar para vocês algumas plantas que a gente trouxe para essa área. Crescendo aqui, recém-plantado, plantio de 1 ano, tá? Philodendron maioi, esse imbé nativo do Cerrado, de crescimento muito lento, mas eu acredito que é porque falta sol, né? Ele não é uma planta de subbosque, ele é uma planta rupícola de sol pleno. Sim, no sol ele explode. Mas aqui é a luz que nós temos disponível para ele nesse momento. Tá bom. Né? A gente tem aqui no Emboraiu... Não, olha, realmente, esse Philodendron ele tá grudando no eucalipto, né? Mas é plantio de 1 ano atrás. Ó. Olha, ó, que aqui a raiz. legal. Essa espécie, que eu preciso ser muito sincero, não sei precisar Também não. qual é, porque ela tem essa lâmina foliar mais cordada, mas ela tem o pecíolo suculento, que sugere que ela deva ser da mesma seção que o Philodendron marciano. Eu até suspeito que possa ser uma variação de Philodendron marciano, tá? Mas pra gente não ter dúvidas, felizmente ela está prestes a florescer. Ah, sim. Então até o final do ano a gente vai poder ter uma ideia melhor do que é isso aqui. E realmente o eucalipto aqui está funcionando para as raízes aéreas. Aqui no chão a gente tem uma espécie nativa emblemática que é o Philodendron loefgrini, que parece muito com o Philodendron crassinervium, mas é uma outra planta de uma outra seção que tem essa margem rosada. Ah, é outra seção, outra a bordinha, seção, né, rosada. Que é parecida um pouco com a margem do Philodendron ricardoi, bem rosadinha. Tá nativo aqui da Mata Atlântica. Também foi plantado aqui recentemente e é uma planta mais rústica, tal qual o maioi talvez demore um pouco para crescer aqui. Aqui a gente tem Bipenifolium, que a gente trouxe também de um outro lugar aqui dentro do jardim. Aliás, agora olhando a folha eu tô meio na dúvida. É que tem Bipenifolium crescendo junto, mas talvez esse aí seja um panduriforme. Esse aqui é o Bipenifolium. Esse aqui talvez seja... Esse aqui é o Bipenifolium. E esse isso aqui é aqui outra talvez espécie. seja um panduriforme. Seção Schizophyllum de Philodendron, essa seção que tem a folha bem recortada. Mesma seção do Pedatum e etc. Aqui tem outro Bipenifolium também. Aqui ó, um Bipenifolium mais adulto, bem estabelecido, já está completamente grudado no forófito, que para nós, né, considerando que a gente fez isso há 1 ano, é um sinal excelente. Chama de forófito? Forófito é a árvore ou a planta que é o suporte para que uma epífita ou hemiepífita cresça sobre ela. Aqui tem esse solitário Philodendron glorioso, que eu plantei aqui na vontade de que um dia ele vire uma forração, como tem lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bem capaz de acontecer. Apesar dele não ser nativo, né, é uma planta manejável, que não vai invadir, e ela forma essas forrações muito bonitas. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Aqui de novo essa espécie que cresce muito rápido, foi a espécie que melhor se adaptou a esse plantio e provavelmente vai fundo. Ali tem um outro indivíduo que está bem grandão, ó. Essa combinação com o eucalipto tá bem interessante, viu? Na hora que ele desenvolver, vai ficar uma coisa muito distinta e vistosa, assim. Ó. Que lindão. Muito bonito. E espontaneamente não foram plantadas, mas a gente vê que há uma chegada de epífitas nativas aqui também. Você vê que quase todas as árvores têm tilânsias, samambaias, líquens e musgos que não foram plantados. Foram crescendo nesse processo de regeneração espontânea dessa árvore aqui. A gente tem crescendo nessas árvores uma espécie de samambaia que se confunde muito com as araces aqui no meio.
tem essa folha bem coriácea. Nossa, Vou muito ficar curioso. devendo a identificação para vocês. Caramba. Mas vendo de longe, super se camufla. Aqui do lado dela tem uma jiboia, um Epiprenum aureum. E parece que é todo mundo primo, mas na verdade existem milhões de anos de evolução separando. E a gente tem também aqui, nesse araceário em construção, alguns Thaumatophyllums que a gente alocou de forma provisória por aqui. São mudas que a gente recebeu do Fabiano Bender. É uma espécie híbrida de folhas enormes e estão alocados aqui no chão, aguardando um enraizamento, um estabelecimento também. Ali na forquilha da árvore a gente vê um outro Philodendron loefgrin. E aqui é um Thaumatophyllum. Ah, esse cara é um Thaumatophyllum muito legal, pena que essa folha não tá bonita. A gente vai ver mais bonito dele no viveiro. Ele é algo próximo de Thaumatophyllum corcovadense. Tá. Mas a gente já mostrou essa planta para Luana Calazans e para o Alexandre Magno do Herbário da UFES, e a identificação parece incerta. Pode ser que seja um híbrido natural, pode ser que seja uma outra planta. Interessante. Esse é um projeto a longuíssimo prazo. Tem muitas plantas que a gente vai ver agora na coleção científica que estão no viveiro, que foram recém-coletadas ou recém-doadas para o jardim, que estão sendo aclimatadas e estabelecidas nos vasos primeiro, para depois serem transplantadas aqui. Então, majoritariamente espécies de filodendros e de outras aráceas epífitas e hemiepífitas que vão ser trazidas para cá, tal qual aquela Monstera stanleyana e aquele Philodendron cordatum que a gente viu crescendo plenamente no trecho da trilha que a gente visitou no primeiro episódio. Ali em cima, na ponta daquele galho, a gente tem um Thaumatophyllum bipinatifidum guaimbê crescendo bem bonitinho, ainda é um indivíduo jovem, mas é nativo. E isso não foi plantado, foi colonização espontânea. Trouxe de Manaus, esse cara não tem ID. Ah, é de Manaus. Tá mole? Tá, mas aqui tá vivo, ó. É. O clone. Bom, vamos deixar. Aqui já tá. Tudo mole. É isso. Aqui tá vivo ainda, esse pedacinho. Isso. Ó, a gema. É. E a outra gema também. Acho que a gente vai levar lá pro viveiro. Mas eu costumo dizer que biólogo não pode ter medo de se sujar. Ah, não. De jeito nenhum. Aliás, quem gosta de planta não pode ter medo de se sujar. Exatamente. Aproveitando, já pegar esses indivíduos e levar para o viveiro. viveiro. Estavam plantados aqui, a gente contou que eles iam se estabelecer direto, plantados aqui no chão, mas muitas vezes essa etapa de aclimatação das plantas é necessária antes da gente trazer elas para o solo. É o caso desse indivíduo aqui, mas a gente conseguiu recuperar essas duas gemas. Vamos plantar em substrato lá no viveiro da coleção científica e torcer para ela se recuperar. Mas acho que recupera, sim. Vai fluir, sim, com certeza. Então, aqui a gente tem uma das menores plantas com flor do mundo. É uma arácea, uma lêmina, subfamília Leminoide, um grupo de aráceas de pequeno porte, aquáticas. Essa aqui não está em flor, mas se ela tivesse a gente ia precisar de um microscópio para a gente conseguir enxergar.
Você vai contar um pouquinho da ancestralidade das aráceas? Isso, falar um pouquinho sobre a evolução desse grupo. Então, as aráceas são uma família que está inserida dentro do clado das monocotiledôneas, que é um dos clados mais importantes das angiospermas. O que seria um clado? Um grupo taxonômico, um grupo evolutivo. Que são as angiospermas, só para lembrar, são as plantas que têm flores e frutos. E a gente tem 3 grandes grupos dentro das angiospermas: as monocotiledôneas, as magnolídeas e as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas são esse grupo de angiospermas que inclui as orquídeas, as gramíneas, os gengibres, e dentro das monocotiledôneas a gente tem uma ordem que é a ordem mais basal, mais primitiva, que é a ordem Alismatalis. Essa ordem é uma ordem de plantas aquáticas. E as aráceas são uma família que está dentro da ordem Alismataceae. Tem várias famílias aquáticas. A família que dá nome a essa ordem é a família Alismataceae. Aqui no lago a gente tem justamente um exemplo dessa família, que é essa planta aqui, que é uma sagitária. Que, se você observar o hábito, a folha, lembra muito uma arácea, mas não é. É uma prima da mesma ordem. A inflorescência, inclusive, é muito parecida, mas vou deixar na tela ela completa para vocês terem uma referência de como que difere, né? E aí, a partir desse grupo, que é primitivamente aquático, a gente teve um processo de irradiação adaptativa e de ocupação de vários nichos dentro da família. Então a gente tem aráceas epífitas, rupícolas, terrícolas, e aráceas que voltaram a viver dentro da água e voltaram a ser aquáticas, como é o caso da ervilha d'água que a gente acabou de ver. A ervilha d'água voltou? Provavelmente voltou, porque existem possível. Aí no meio do caminho alguns grupos de algumas subfamílias mais basais do que leminoide que estão fora d'água. A família das aráceas é uma família de contrastes, né? A gente tem ao mesmo tempo, na mesma família botânica, as menores plantas com flor e as maiores inflorescências, como por exemplo o Amorphophallus titanum. São plantas da mesma família, que têm um passado evolutivo relativamente próximo, se a gente for comparar com outras plantas de outras famílias. Esse viveiro vai ser reformado. Ele é o viveiro que a Eliane usava com o acervo paisagístico dela e a gente está ocupando esse viveiro com as coleções científicas do jardim, com a coleção de arácea, de bromeliácea e algumas orquídeas também. Legal. Bora ver então a coleção inicial, né, do Emboraiú. Meu Deus! Acabou de chegar. Olha aí, quanta... Philodendrocordatum. Quanto nectar essa floral. Taumatófilum corcovadense. Ornatum ali no canto. O Lucas acabou de trazer do campo, da expedição que ele acabou Ornatum? É Ornatum, sim. É. Ornatum. E... Pentaphyllum. Isso aqui pode ser... É um antúrium. 1000 coisas, mas assim, é um antúrio, mas pode ser mil coisas. Exatamente. Voltando aqui para o nosso espaço, acho importante contar que a gente tem uma coleção viva aqui no Jardim Botânico Emboraiú e ela está dividida em 3 subcoleções. A coleção paisagística, que são as plantas que a gente vê pelo caminho nas construções que compõem e embelezam o jardim. A coleção florestal, que são as espécies que estão crescendo na trilha de Mata Atlântica, que a gente viu no primeiro episódio. E agora a gente vai conhecer a coleção científica do jardim, que são as plantas que vêm sendo coletadas nas expedições através da Mata Atlântica que a gente está realizando e que vão entrar no nosso fluxo de trabalho do laboratório de propagação, de micropropagação de cultura de tecidos para reintrodução e para que a gente possa trocar mudas dessas plantas com outras instituições de conservação e de pesquisa.
Então, vou apresentar um pouquinho agora para vocês como que está organizada. Essas coisas estão mudando, mas como está organizada agora, hoje, a coleção das aráceas do jardim. Show! A primeira parte da nossa coleção científica das aráceas é a nossa coleção de antúrios. Estão todos organizados nessa bancada que vocês estão vendo. São quantos indivíduos, quantas espécies mais ou menos? De antúrio? Não, de aráceas. De arácea, a gente está quase chegando em 200. Legal. Provavelmente, se eu for plaquear as plantas que o Lucas acabou de trazer, a gente vai chegar em 200. Antúrio é o gênero mais diverso da coleção. Até o momento são quase 80 plantas. E deve ter por volta do mesmo número de filodendros, e todas as demais são plantas de outros gêneros que a gente tem uma representatividade muito menor. E aqui no jardim, uma das espécies eleitas para começar o nosso processo de cultura de tecidos e de micropropagação é esse simpático carinha aqui, que é um indivíduo ainda filhote. Esse aqui é o Antúrio alcatrazense. Olha! Endêmico do arquipélago de Alcatrazes. Show de bola! Tive a oportunidade de ver lá na estufa do Jardim Botânico Rio de Janeiro. Ele ainda é pequeno, está crescendo. A gente recebeu essa muda há menos de um ano, do Gabriel. E ela está se desenvolvendo. Quando ela estiver um pouquinho mais robusta, ou quando ela frutificar, etc., ela vai entrar naquele fluxo de trabalho que a gente viu. Temos outras espécies legais aqui, Marcusianum, que a gente recebeu como doação do Herbário Vias, do Alexandre Magno, da Luana Calazans e do Rodrigo Teófilo. A gente também recebeu deles lá do Espírito Santo, deixa eu só confirmar para não falar besteira, Antúrio Cleistantum. E esse carinha aqui atrás é o Antúrio Raimundi. Lembrando que nessa coleção a gente tem um maior contingente de espécies nativas, mas também tem algumas espécies exóticas. Elas estão crescendo juntas, mas no nosso inventário, na nossa identificação, elas estão separadas, tá? E a gente tem algumas espécies emblemáticas da Mata Atlântica de São Paulo. Esse aqui é o Antúrio acutum. E aqui atrás a gente tem o Antúrio marense, que é caracterizado por ter essa inflorescência estipitada. Super estipitada. Super estipitada. Mostra o que é o estipte, pessoal. Essa região aqui. A distância entre a espata e a espádice. Exatamente. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem Antúrio scandens. E aproveito o Antúrio scandens para falar que a gente tem uma intenção com a coleção científica de ter representatividade genética da mesma espécie de localidades diferentes. Então, um exemplo que eu dou é o Antúrio scandens, que é uma espécie com uma distribuição ampla, e a gente tem amostras na coleção de Antúrio scandens de vários pontos da Mata Atlântica. E é importante para uma coleção que se propõe a fazer uma conservação, né, de maneira geral, ter representatividade genética, porque se algum tipo de praga acomete a planta e destrói uma população, você ter esse repertório genético pode ajudar a criar híbridos resistentes e solucionar esses problemas ambientais na natureza. Grupos isolados dessas plantas, em populações isoladas, acabam adquirindo características típicas daquela localidade. A parte epigenética é sobre plantas do mesmo lugar, da mesma localidade, que em cultivos diferentes, em condições diferentes, vão desenvolver características diferentes. E aí a parte de antúrios, ela vai até aqui, esse Antúrio Plaumani, bonitão. E daqui para cá começa a nossa coleção de filodendros, que está em processo de identificação. É a última parte que eu ainda não fui plaqueando tudo, está começando a fazer, mas a gente tem algumas coisas bonitas. Esse Longilobatum, bem bonitão. Você trata como Longilobatum esse? Eu sou do time que resolveu aceitar que não existe Jerry Horn no Brasil e que isso é Longilobatum. Tá. Mas
para não me envolver em polêmicas, eu vou apenas dizer que eu estou só concordando, eu não estou defendendo. Tá? Polêmicas. Tem várias plantas dessa coleção de filodendros que a gente recebeu de doação do Fabiano Bender, do Jardim Biodiverso, e que ainda não estão identificadas adequadamente, mas são cerca de 80 espécies de filodendro que estão aqui no Por aqui já dá para ver o verrucosum. Verrucosum, squamiferum aqui atrás. Esse aqui eu acho que é o mamei. Ornatum. Sordiroi. Ainda Ainda está sem ID. Esse aqui é o mamei, talvez. Não sei. Não é. É isso. Tem muitas coisas que estão vindo das expedições do Lucas, né? Esse cara aqui é da seção Macrobellium. Acreditamos que possa ser um Philodendron roseo petiolatum, mas também estamos aguardando para ter uma definição melhor. Edmundoi. Tem algumas plantas mais conhecidas, né, nessa galera ornamental, Subiastatum. Melanocrisum, ainda filhotinho aqui. Renauxi, ou Renault, dependendo de como você quiser pronunciar. E esse é o Taumatophyllum, que eu mostrei uma folha bem feia. Que não se sabe ainda direito. Não se sabe direito o que é. Parece um pouco corcovadense, mas o corcovadense não tem essa borda recortada. Então ele pode ser algo novo. E na outra bancada tem alguns outros gêneros e algumas outras plantas. Venham comigo. Você vê como aquele Taumatophyllum não é o corcovadense? Esse aqui é. Sim. Mas olha como a borda da folha Sim. Aquele lá é equivalente esse novo que a gente acabou de ver. Exatamente. Aqui nessa mesa estão os outros gêneros, que inclui toda a outra diversidade dessa família que a gente tem. Então aqui a gente tem Monstera, Dieffenbachia, Aglaonema, Cercestes, Caladium, Asterostigma, Rhaphidophora, Syngonium. Tá tudo junto aqui. A gente tem algumas Xanthossomas e Asterostigmas que estão em dormência, né, por causa do inverno. Spathiphyllum, esse aqui é um Spathiphyllum amazônico que a gente recebeu de doação do Fabiano. Tem algumas Dieffenbachias que estão se regenerando depois do transplante, ainda estão meio feinhas. Tem Caladiums, tem Alocásias, bem bonitonas. E aqui está tudo meio misturado. E essa aqui é uma outra parte de plantas que acabaram de chegar de expedição, que a gente está triando, identificando, etc. E é basicamente essa coleção científica de Arace. Cada uma dessas plantas, quando o processo estiver terminado, vai receber uma plaquinha como essa aqui, em que ela tem um código alfanumérico que identifica a família e qual é esse vaso, né, o que tem nesse vaso, e a informação do nome científico. Na planilha eu tenho mais informação associada, eu tenho o autor da espécie, a procedência, se foi coletada, se foi doação, informações sobre o status de conservação, sobre nome popular, e a gente também tem um banco de fotos associado a cada número. Então eu consigo saber quem é o indivíduo 50 da coleção sem precisar vir aqui. Eu abro a foto e eu vou ver, é um Caladium. E na foto que eu tirei, ele estava em dormência. Então daqui a alguns meses eu posso voltar aqui para fazer uma foto dele, se ele tiver sobrevivido, para fazer uma foto dele com as folhas e poder identificar melhor. E isso vale para todas essas plantas que ainda estão indeterminadas, né? A gente tem alguns antúrios que estão como SP, alguns filodendros que estão como SP e que a gente pretende cultivar, aguardar a floração para poder fazer a identificação mais precisa dessas plantas. Bom, acho importante contar um pouco sobre como eu fui parar nesse mundo das aráceas e da pesquisa botânica. Assim como muitas pessoas, durante a pandemia eu desenvolvi uma relação íntima com o cultivo das plantas na minha casa. E eu moro num lugar com uma pouca disponibilidade de luz e as aráceas conseguiam sobreviver e vingar no meu apartamento. E foi assim que eu me apaixonei por elas e fui estudando, trocando mudas e aprendendo mais sobre a taxonomia desse grupo. E eu acho importante marcar isso, porque a gente tem uma nova geração
de arólogos, de araceólogos, que está vindo desse boom das urban jungles durante a pandemia, o Henrico, o Alexandre, o Scott, o Wagner, e acho que estamos aos poucos nos aproximando e participando do meio acadêmico e construindo conhecimento. E acho que é super importante arejar e renovar, né, os rostos e as mãos que estão trabalhando por trás da taxonomia e da conservação desse grupo de plantas. Essa revitalização que vocês manifestam, materializam, melhor dizendo, e que Harry Lorenzi e o próprio Marcos Nadruz super dão aval, é muito legal acompanhar tudo isso. Embora eu seja mais velho, eu nasci também, eu sou um outsider que nasceu nesse meio. É muito bacana ver essa vertente de novos estudiosos correndo atrás, muito apaixonados e envolvidos pela temática, e também esse novo perfil de público envolvido por plantas, que também tem uma faixa de idade dos seus 30 anos, numa média, totalmente orientado ao digital. Como que você vê essa relação desse novo público e o digital, e até mesmo os profissionais e o digital? Eu acho que a internet ela é uma porta pela qual coisas boas e coisas ruins são capazes de passar. Eu acredito que a internet democratizou o acesso ao conhecimento sobre essas plantas, sobre a distribuição, sobre as ocorrências, e isso para a ciência é ótimo, né? Quanto mais troca de informação entre os cientistas, melhor. E eu acho que quanto mais o público que lida com plantas entender sobre as plantas que está cultivando, as plantas que está colecionando, melhor. Eu acho que agora, no Brasil, a gente está começando a falar sobre a intersecção entre colecionadores e cultivadores e pesquisadores juntos, porque por muito tempo eram grupos opostos, concorrentes, que escondiam informações um do outro, e eu vejo que o futuro para a conservação das plantas no Brasil, principalmente das aráceas, mas outros grupos se beneficiam disso também, é a união desses grupos em prol do mesmo objetivo. Aqui crescendo no meio do nosso viveiro, de forma espontânea, não foi plantado por nós, a gente tem essa espécie que é o Anthurius celoianum. É uma planta nativa aqui da Mata Atlântica, da região sudeste, principalmente do estado de São Paulo, e ela é muito fácil de identificar, porque ela tem o pedúnculo da inflorescência, que é a haste da inflorescência, extremamente carenado, que são essas bordas, né, bem agudas, que a gente consegue sentir ao toque com facilidade. Algo parecido com o pecíolo do Magnificum, que também tem o pecíolo carenado, quadradinho. Exatamente. E a inflorescência jovem, né, essa que está vindo ainda também fechada, ela é roxa, conforme ela vai passando pelas etapas de antese, ela vai ficando mais amarronzada. Isso aqui já está enfrutescendo, né? E quando os frutos estão maduros, eles ficam verde, amarelados, bem vistosos, bem transparentes. E essa planta, como vocês podem ver, ela está vivendo a sua plenitude aqui. Está indo muito bem. Espontânea, não foi plantada. Espontaneamente, só com sombrite aqui de 50%, provavelmente. A gente tem alguns indivíduos dela no Emboraiú. Isso aqui é uma árvore? Isso... Não. Um toco de uma árvore. A gente já vê algumas epífitas se aproveitando, né? Algumas samambaias. Tem até um xaxim crescendo aqui, um samambaiaçu pequenininho, que se aproveitou desse tronco para colonizar esse espaço aqui. Tá lindo. Bom, gente, estamos encerrando aqui a visita à nossa coleção de aráceas aqui do Emboraiú. E no próximo episódio, vocês vão conhecer as bromélias do Emboraiú com o nosso colega Márcio Leodegário.